O Bolsonaro já teria em torno de 60% no segundo turno, seguramente, mas muito mais do que, digamos, 30%. Qual é o peso do PT hoje dentro do governo Lula? Lula é alguém que vai terminar o mandato acima de 80 anos, se não me engano, né? Ele fez 79 agora, foi isso que fez alguma coisa assim, né? Mas, enfim, tem uma dificuldade de governar, ele não consegue tomar decisões, nem as mínimas pragmáticas ele consegue. As declarações do Valdemar Costa Neto, eu acho que estão um pouco distantes, né? Não são exatamente análises que compensam, que demonstram a realidade brasileira. Sim, a importância de Jair Bolsonaro está muito clara e tudo mais, a gente viu nas eleições municipais. Mas o quanto o Valdemar da Costa Neto, ao ficar toda hora citando essas questões especificamente sobre se ele for preso, se ele não for... Bom, primeiro é preciso saber a legalidade do processo. É essa questão que deveria estar sendo discutida pelo líder do partido, o qual Bolsonaro é o presidente de honra. É essa questão. Onde houve exageros, onde houve nenhum rigor no devido processo legal desse processo ou desses inquéritos nos quais o Bolsonaro está incluído. Essa é a questão, porque isso inclui também todos os outros brasileiros que estão nesses inquéritos sem nenhuma lógica jurídica. É contra isso que precisa se lutar. O cálculo não é só político, porque o político vai ser a consequência. Se o Supremo, num absurdo, ou o TSE mantiver, por exemplo, essa decisão de Bolsonaro inelegível, e não se atacar a questão de por que se tornou inelegível, bom, a consequência já está maior do que toda a causa. Porque aí você vai estender e impedir, por exemplo, a possibilidade que ele teria, se o devido processo legal for anotado, dentro desse processo e poder concorrer. Então, quer dizer, os partidos de oposição no Brasil, e o PL nesse aspecto eu vou chamar de um partido de oposição, precisam olhar para as causas que hoje, por exemplo, fizeram de vítimas vários brasileiros julgados ilegalmente. Esse é o ponto. O 8 de janeiro, por exemplo, todos aqueles inquéritos, o Consta, por exemplo, faz parte de um deles. É essa questão que deveria ser abordada por líderes da oposição. Porque se você desmonta a causa, não tem consequência, mas isso é simples. É uma questão quase semântica. Aí o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está no século passado. Essa frase dele é assim, os Estados Unidos nunca se importam com a América Latina. Vamos lá. Olha para a Venezuela. Foi um descuido americano de não entender o que estava acontecendo na Venezuela e perdeu-se a Venezuela e, sim, obviamente, toda a capacidade de fornecer petróleo. Imagina que eles estão pensando isso com o Brasil hoje. Dá uma olhadinha no Cone Sul. Você tem, óbvio, o Milei na Argentina, que já é uma boa notícia, mas perder o Brasil, como aconteceu com a Venezuela, seria uma hecatombe. Ver o Brasil hoje com influência muito maior de China e Rússia seria muito ruim. E nisso os americanos entendem essa geopolítica. O Trump entende de geopolítica de forma muito clara. Fez isso no primeiro mandato, vai fazer agora novamente. Então, esse discurso já não funciona mais. Talvez funcionasse no final do século passado. Dizer os americanos nunca se importam com a América Latina. A gente viu parlamentares citando o Brasil nessa questão da liberdade de expressão. Um empresário dos mais importantes hoje nos Estados Unidos e no mundo, o Elon Musk, está preocupado com o que acontece no Brasil. Mexe com empresas americanas o que acontece no Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. O discurso está com naftalina do Zé Dirceu. É preciso, digamos, se atualizar. Ele está dizendo que o PT precisa se atualizar, a começar dele.